Olá pessoal, estamos de volta aqui em nossos vídeos informativos para tirar algumas dúvidas. Hoje eu vou falar para vocês sobre um tema bastante polêmico e que é tópico de discussão constante entre ortopedistas, fisioterapeutas, professores de educação física e a população geral, que é a postura, né? Recentemente até tive um comentário de uma seguidora aí que falou que escoliose se resolvia com alterações posturais e a gente vai tentar explicar aí para tirar essa dúvida. Eu anotei aqui alguns tópicos para a gente não esquecer, talvez o vídeo fique um pouquinho longo, mas eu tenho certeza que eu precisarei de outro vídeo para colocar mais informações. Para a gente entender postura primeiro, a gente precisa entender o que significa a palavra postura, né? Muita gente chega ao consultório assim, diz assim, olha, eu vim aqui porque eu tenho um problema de postura. Me defina o problema de postura, sem falar a palavra postura. A pessoa não consegue fazer isso, né? Porque está tão incrustado na mente da gente, do ponto de vista social, cultural, essa questão, postura, que a gente não sabe nem o que a gente está falando na realidade. Então, a primeira coisa, a postura significa uma posição espacial do corpo ou partes do corpo. Ou seja, onde é que está meu braço, onde é que está meu ombro, onde é que está meu tronco no espaço. Isso é postura, né? Postura é posicionamento. Pode ser empregado em outros significados também em relação, por exemplo, você está numa discussão e eu te perguntar qual é a tua postura em relação ao coronavírus, por exemplo. Então, isso é um posicionamento que você tem. Então, quando a gente fala em postura em relação ao corpo humano, a gente quer saber como é que está posicionado o corpo humano no espaço, né? Então, para a gente entender o corpo humano no espaço, a primeira coisa que a gente precisa entender bem é a posição ereta. Veja só, se você for analisar na face da Terra inteira, na face da Terra, não existe nenhum outro animal que seja capaz de andar em duas patas, ou seja, ser bípede e ereto ao mesmo tempo. Não existe. Então, o bipedismo ereto, exclusivo, é uma exclusividade do ser humano. Então, isso exige que a gente entenda essa postura bem ereta, para a gente poder entender e poder se queixar e poder entender se o que está acontecendo com o corpo da gente é normal ou não. Então é muito frequente aí, os pacientes que chegam ao consultório dizem assim, olha, eu tenho um problema de postura. Eu disse, o que é problema de postura? Não, é porque eu fico encurvado. Não, isso não é problema de postura. Vamos tentar entender. E a maioria dos pacientes eu preciso explicar bem e a maioria deles sai do consultório sem nenhum tipo de tratamento. Então, o ser humano ficar ereto, a gente tem que entender que o corpo da gente é um corpo multiarticulado, ou seja, quando eu estou em pé, em contato com o chão está meu pé, que tem diversos ossinhos. Esses diversos ossinhos, eles se articulam com o osso da minha perna, que a gente chama de tíbia. Do osso da perna se articula com o osso da minha coxa, que a gente chama de fêmur. Com o osso da coxa se articula com uma bacia. Com a bacia surge a coluna em cima da bacia, onde cada vértebra vai se articulando uma com a outra, até que chega na parte dos membros superiores. Ou seja, para a gente ficar em pé, é necessário que uma série de articulações estejam funcionando, senão a gente não consegue ficar em pé. Então, se uma articulação vai 10 graus para um lado, a outra tem que compensar indo 10 graus para o outro, para a gente não pender nem para frente, nem para trás, nem para um lado, nem para o outro. Você conseguiu entender como é complexo a posição ereta bípede? Então, a gente precisa entender isso bem para que não tenha nenhum problema. Então, não é fácil a gente entender isso. Por quê? Porque a coluna vertebral, de uma forma geral, o complexo pelve-coluna, na realidade, ele está trabalhando o tempo todo para nos manter em pé. Entenda bem. Então, muitas vezes as pessoas chegam, não, mas para eu não ter uma postura legal, o problema é de coluna. Na realidade é o contrário, né? A postura não é a causa do problema. E muitas vezes, muita gente, eu tenho dor porque eu tenho uma postura ruim. O que é postura ruim? Então, a postura não é a causa de um problema. Muitas vezes ela é a consequência de um problema. Dependendo de como tiver sua conformação corporal, o corpo se adapta para manter seu centro de gravidade e manter você em pé. Então, o tempo todo essa estrutura, membros inferiores, pelve, coluna, está trabalhando para manter você em pé. Então, ela está se esforçando para manter você em pé. Então, ela mantém aquela postura para que você permaneça em pé. Então, o que determina a postura de uma forma geral, né? Fora isso tudo que eu falei, que é a questão
de tentar manter o centro de gravidade na posição correta, né? Então, existem quatro grandes fatores que eu acho importante a gente conversar um pouquinho. O primeiro grande fator é a genética. Olha só, você tem a postura parecida com seus pais. Então é muito frequente as mães, principalmente nessa época de férias, procurar o consultório e falar assim, olha, esse menino aí pega um adolescente de 12, 13 anos, esse rapaz tem a postura péssima. Se parece a postura do pai dele, diz, poxa, o que a gente pode fazer? Então a gente tem a postura, a conformação corporal, o alinhamento corporal muito similar aos pais da gente. Isso a gente não tem como modificar. Então esse é o primeiro grande fator, são quatro, né? Então o segundo grande fator, que é muito importante e que é muito importante principalmente nessa faixa de idade que eu falei, que é da adolescência, que as queixas posturais são muito mais frequentes, as mães se queixam muito, e eu vou explicar agora por quê, é o que a gente chama de propriocepção. O que é a propriocepção? Não sei nem se vocês já ouviram falar dessa palavra, mas é importante vocês entenderem, né? O que é a propriocepção? A propriocepção é uma modalidade sensorial, ou seja, a gente interage com o meio que a gente está através das modalidades sensoriais, a visão, o olfato, a audição, e a gente vai interagindo. A propriocepção é uma modalidade sensorial que permite que a gente nos reconheça e reconheça partes do corpo no espaço. Por exemplo, eu fecho o olho e digo, onde é que está meu braço? Eu sei onde é que está meu braço. Onde é que está minha perna? Eu sei onde é que está minha perna. Então, por exemplo, com a propriocepção íntegra, eu consigo, de olho fechado, tocar na ponta do meu nariz. Se eu tenho um problema na propriocepção, quando eu estou de olho aberto, eu consigo, através da visão, direcionar meu dedo para a ponta do meu nariz. Mas, se eu fecho o olho, eu vou errar isso aí, de uma forma geral. Então, isso é só um exemplo, né? Eu não tô sendo acadêmico, que tem várias outras coisas que a gente precisa falar sobre isso, mas só para vocês entenderem. Então, a propriocepção, quando o adolescente, quando chega no estirão de crescimento, por volta dos 11, 12 anos nas meninas e por volta dos 13, 14 nos meninos, eles dão aquele pico, aquele estirão de crescimento, o corpo cresce muito rápido, 1,70 m, 1,80 m, com 13 anos. Mas vocês têm que entender que as funções cognitivas cerebrais não acompanham a velocidade de crescimento. Ou seja, um adolescente de 13 anos com 1,80 m, ele continua tendo 13 anos de idade, ele não ficou adulto porque ganhou 1,80 m. Então essas funções cognitivas não acompanham. Então, várias funções cognitivas não acompanham, entre elas a propriocepção. Então, ele cresce muito rápido, o corpo cresce muito rápido, e a propriocepção, ou seja, essa capacidade de se reconhecer no espaço, vai crescendo de forma lenta até que atinge um equilíbrio por volta dos 18, 20 anos de idade. Então, ou seja, por isso que muitas vezes você chama seu filho de 12, 13 anos de desastrado, porque ele passa nos cantos e bate, porque na realidade o cérebro dele ainda não entendeu que ele cresceu, que o braço dele está longo, que ele não tem tamanho para passar naquele espaço e ele termina batendo e derrubando as coisas. Isso aí é um problema de propriocepção. Em relação à postura, é exatamente a mesma coisa. Ele vinha com 1,60 m, vamos imaginar essa situação hipotética, 1,60 m, 1,60 m, ele estava acostumado a olhar, a manter o olhar no horizonte, tá certo? Em 1,60 m. De repente ele está com 1,75 m, 15 centímetros, ganhou. Então, a cabeça dele ainda não entendeu que ele cresceu, que ele está olhando o mundo mais alto, ele começa a olhar para baixo, ele começa a se curvar, ele começa a entender aquilo. Então, é aí que entra a propriocepção. Isso é uma fase, isso não necessita tratamento médico, não necessita colete, tá certo? Não necessita, é paciência que isso vai passar. O terceiro grande fator, então o primeiro foi genética, segundo propriocepção, o terceiro grande fator é a personalidade. É normal que nessa fase da adolescência, as crianças mais tímidas tendam a se fechar mais para o mundo. Isso também acontece muito em meninas que ganham seio precocemente, elas tendem a se curvar e se esconder, para diminuir o impacto disso aí. Então isso interfere também. E o quarto grande fator, que isso é muito importante, é a conformação corporal. Isso daqui é até mais importante no adulto. Você veja, se você pega uma mesma pessoa de 1,60 m, de 1,70 m e tem 80 quilos, ela vai ter uma postura, porque aqueles 80 quilos estão distribuídos no corpo dela de uma forma.
e a coluna e a pelve está trabalhando para manter aquele corpo em pé. Mas se essa pessoa ganha peso, vai para 120, 130 quilos, começa a agir a gravidade e você começa a desviar o centro de gravidade. O centro de gravidade ele se desloca, vai mais para frente se tiver uma barriga grande. Então, o corpo começa a trabalhar para tentar equilibrar essas forças e manter você em pé, senão você penderia para frente. Leva o exemplo da gestante, por exemplo, que eu vou postar em outro vídeo. A gestante ela ganha bastante peso na barriga. E como é que é a postura da gestante? Ela fica andando feito uma patinha, porque ela pega a parte superior do corpo e joga para trás para compensar. Ela aumenta a lordose lombar, que é aquela curvatura, para compensar. A gestante não tem problema de coluna. Ela pode até ter dor lombar secundária a essas sobrecargas. Mas veja só, ela não tem aquela postura porque a coluna dela é doente. Muito pelo contrário, a coluna dela trabalha para manter o corpo dela em pé, porque se ela não fizesse essas alterações posturais, ela penderia para frente, entende? Então, na realidade, a coluna ela não determina a postura. Quando eu estou falando de postura, eu não estou falando de doença. A coluna ela é consequência da conformação corporal para poder manter você em pé. Então, outra coisa muito importante é que durante o crescimento e desenvolvimento, ou seja, se a gente pega uma criancinha de 4 anos de idade, avalia ela aos 4, aos 13, aos 20, aos 40, aos 60, aos 80, a gente vai ver que modificou a postura. Porque durante o crescimento e desenvolvimento, durante o nosso envelhecimento, a gente vai mudando a conformação corporal, a gente vai acumulando gordura em alguns lugares que não tinha, a gente vai perdendo gordura em outros locais que tinha. A gente, dependendo do seu nível de atividade física, você vai ganhando massa muscular e você vai modificando isso tudo. Então, essas mudanças corporais ocorrem durante a vida. Então, é necessário entender. A coluna ela tem uma capacidade de adaptação a tudo isso, né? Então o corpo da gente de uma forma geral, não é só a coluna, ele tenta se adaptar. Então se você ganha 120 quilos, para que você não caia no chão, a coluna tenta se adaptar para manter você em pé. Mas é lógico que ela está trabalhando fora da zona de conforto. Aí vem incômodo, aí vem sobrecarga, aí vem desgaste, vem uma série de fatores, né? E para finalizar, perante isso tudo que eu falei, é importante vocês diferenciarem que problema de postura, na realidade, não é problema. A postura é uma consequência. A postura não causa problema, ela é uma consequência de algum problema. Se você está obeso, se você está sedentário, se você não tem massa muscular, ela vem isso tudo. E é muito importante você diferenciar essas situações posturais, por adaptação, para permanecer em pé, de situações patológicas, de doença, por exemplo, escoliose. Escoliose é uma doença estruturada. Escoliose não é postura, eu não vou resolver escoliose estruturada com tratamento postural, não é isso. Cifose patológica é doença, não é postura. Então é muito importante diferenciar para você não estar tratando, não estar comendo maçã achando que vai comer laranja, entendeu?